Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Making Off aqui no canal. Hoje é dia de mostrar para vocês como que eu filmei e editei o vídeo do Dalgona Coffee. Bom, esse vídeo ele teve uma produção um pouco mais simples do que aquele primeiro vídeo do café que eu postei, o V60, mas ele deu um pouco mais de trabalho na pós-produção. Bom, vamos começar falando da iluminação. Eu usei a boa e velha luminária aqui de casa mais uma vez. Ela ficou do lado direito da imagem com uma lâmpada de 15 watts. E do lado esquerdo eu usei um China Ball e ele ficou ali para preencher um pouco mais as sombras e me dar um pouco mais de informação para eu poder trabalhar melhor na cor também. A gente gravou esse vídeo por volta das 5h30 da tarde, então tinha alguma luz do sol entrando na imagem. Isso também ajudou a gente a chegar nesse resultado aí. Para gravar esse vídeo eu utilizei a Sony A6400 com a lente Sigma 16mm 1.4. Gosto muito dessa lente. Todos os takes foram filmados em 120 frames por segundo e com a câmera na mão, com exceção desses dois primeiros takes que eu preferi utilizar o gimbal. Por que eu escolhi utilizar o gimbal nesses takes? Porque eu precisava de uma cena aberta para começar o vídeo e como a 6400 ela não tem estabilização, eu achei que ela fosse tremer um pouquinho, que eu não fosse dar conta de fazer, e eu preferi usar o DJI Ronin SC. Nesse segundo take eu usei o modo 360 do gimbal, que é onde ele rotaciona no próprio eixo e que dá esse efeito legal. Essa primeira sequência nada mais é do que uma série de transições utilizando a técnica do Speed Ramp. Para ficar mais fácil, eu vou abrir aqui na minha timeline para vocês verem. A gente já está no Premiere aqui e eu vou dar um zoom na minha timeline para você poder ver melhor esse ponto, que é onde mostra a velocidade do nosso vídeo com a técnica do Speed Ramp. Essa linha que você está vendo aqui, que eu estou passando o mouse em cima, ela indica a velocidade do meu take. Então a gente repara aqui no começo, ele começa com uma velocidade alta, diminui e termina também crescendo a velocidade. No outro take é a mesma coisa e no outro também a mesma coisa. Vamos dar o play aqui e você vai ver essa magia acontecendo. E para fazer esse efeitinho do glitch antes de entrar a imagem, a única coisa que eu fiz foi separar 2 frames dessa próxima imagem e colocar ela antes da imagem entrar de fato. E eu editei esse vídeo numa sequência 24 frames por segundo. Então quando você filma um vídeo em 120 e coloca ele numa sequência 24 com a velocidade reduzida, a gente vê esse slow bem bacana de se assistir. Para você fazer isso, basta você criar sua sequência em 24 frames por segundo e eu vou fazer isso para você agora também, para você aprender. Vamos lá. Clicando nesse ícone aqui, você cria sua sequência e nas configurações dela, você vem aqui e muda a taxa de quadros por segundo. Muito simples. Fazendo isso, você criou já a sua sequência. E aí você pega a sua imagem que está... Eu vou pegar uma daqui mesmo, só para vocês entenderem melhor. Vou pegar uma imagem em 120. Para eu aplicar o slow, eu só clico nela com o botão direito. Velocidade e duração. E na velocidade eu aplico aqui 20%. Esse é o máximo que você consegue chegar numa sequência 24 frames por segundo, tendo gravado em 120. Menos que isso, se você colocar 15%, por exemplo, vou colocar para você ver, a imagem vai dar uma travada, seu slow não vai ficar tão legal. Se você já tiver criado uma sequência e quiser só alterar a configuração para 24 frames por segundo, é muito simples. Você vem aqui em sequência, na abinha sequência aqui em cima, configurações de sequência, e aí você vem na base de tempo e muda a sua taxa de segundos para 24 ou 23.976. Então, tom ok, minha sequência está modificada, eu consigo trabalhar nela assim. Dando sequência no vídeo, a gente chega nessas 3 imagens sobrepostas. Em cima eu tenho esse frame 8mm, ele é aberto, então eu consigo ver o que está abaixo dele. E embaixo eu tenho uma imagem onde eu apliquei um preset VHS, que me traz esse look antigo. Então, ainda nessa imagem eu consigo adicionar essa outra imagem de um glitch, ó, que é essa imagem aqui que eu estou trabalhando.
E o fundo dela é um fundo preto. Então se eu coloco ela em cima da imagem principal, você nota que ela ficou coberta, eu não consigo enxergar mais nada. Então, para mesclar essas duas imagens, esses dois takes, eu venho aqui na opacidade e aplico o modo Screen. E é legal a gente navegar por esses modos de mesclagem, viu, gente? Quando você estiver trabalhando com imagens que você quer aplicar em cima de outras, você clica nela e vem navegando por esses modos de mesclagem, vê o que cada um faz e tudo mais. Quando eu quero retirar um fundo preto da imagem e quero sobrepor, eu venho no modo Tela e aplico o efeito que me tira esse fundo preto da imagem. E a gente chega aqui nessa parte do vídeo que eu gosto muito, porque a trilha que eu escolhi, ela pedia alguma dinâmica maior no vídeo e eu achei que colocando um boomerang com algumas imagens miniatura ia funcionar para mim e de fato eu acreditei que funcionou. Vou aumentar minha timeline para você ver também. Usei de novo o frame 8mm, da mesma maneira que eu usei na imagem anterior. E aqui eu já tinha alguns boomerangs gravados e eu apliquei também o efeito de VHS. Vale lembrar que toda vez que entrar esse frame 8mm, eu vou aplicar o filtro VHS na imagem e manter isso como padrão no vídeo todo, tá? E algumas imagens menores aqui, como se fossem miniaturas, eu apenas coloquei em cima dessa imagem principal e mexi na escala aqui para 35%, algumas eu coloquei menor também. E a gente cai aqui nesse outro take, que ele treme junto com a trilha. Esse take eu fiz no After Effects. Como o Premiere e o After Effects eles conversam, eu só copio o meu take do Premiere, colo ele no After e faço o efeito por lá. Vamos lá. Bom, eu preciso fazer com que esse primeiro trecho da imagem trema junto com a música. Para isso eu vou clicar nesse nome dele aqui no lado esquerdo, digito P, para a gente abrir as propriedades de posição da nossa imagem e clico nesse reloginho aqui. Clicando nele eu criei um keyframe no começo do vídeo e eu preciso criar um outro ponto no final da tremida da minha imagem. Então eu acredito que seja aqui no 1 segundo. Clico aqui nesse losango e ele cria mais um ponto. Repare que não aconteceu nada porque eu não mexi em propriedade nenhuma, só criei os dois pontos. Para criar o efeito do Wiggler, eu venho aqui do lado direito do nosso After Effects, tem o chocalhador. Então eu clico nele. Se ele não estiver aqui, é só a gente ir aqui na aba Janela e ativar esse efeito. Clicando no primeiro keyframe e no último, segurando o Shift, eu seleciono eles dois. E agora então eu vou ativar o efeito. Aqui na frequência, quantas vezes ele vai se movimentar nesse meio tempo que eu coloquei aqui os meus keyframes. Então eu vou colocar aqui numa frequência de 100, talvez. E na magnitude, que é a intensidade desse movimento, eu vou colocar aqui, talvez uns 50. Vamos ver o que vai dar. E eu aplico, você vê que ele cria vários keyframes aqui na tela, e é isso que vai dar a tremida, e ficou muito forte pelo que eu vi aqui. Eu vou refazer, dou um Ctrl Z, seleciono os dois, e eu vou aplicar de novo a mesma técnica. Venho aqui na frequência 100, magnitude eu vou colocar 15. E eu vou aplicar o meu efeito de novo, e agora eu acho que deu certo. Feito isso, eu vou exportar esse vídeo. Não vou fazer isso porque vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Exportei. Feito isso, eu vou importar ele aqui no meu projeto, como todas as outras imagens que eu importei, e jogar ele em cima do outro take aqui. É isso. Temos essas três imagens aqui que eu também acho legal colocar nos vídeos, uso bastante esse tipo de efeito, que nada mais é do que o efeito cortar aplicado na imagem. Para eu aplicar esse efeito, eu venho aqui na abinha no canto Efeitos, digito cortar, vai aparecer aqui, eu arrasto esse efeito para minha imagem e a partir disso eu mexo aqui nas propriedades do efeito, cortando um pouco do lado esquerdo, um pouco do lado direito, até eu achar que essa imagem está do jeito que eu queria. E aí ela se triplica aqui, como a gente vê, e isso nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo comum. A gente triplica essas imagens e faz esse efeito. E é bom lembrar também que o que eu falo e tento sugerir aqui para vocês não é certo e nem errado, é só o que eu faço nos vídeos que eu acho que dá certo para mim e eu tento passar para vocês. E
E essa última imagem que na verdade não é um vídeo, ela é uma foto. Bom, essa é a nossa foto, ela está estática, então o que eu fiz? Segurei o Alt, arrastei lá para cima, eu fiz uma cópia dela, então temos duas imagens aqui. Nessa imagem de cima, eu vim aqui na ferramenta de opacidade, em controles de efeito, fiz uma máscara pegando a mesa e o copo. Eu vou fazer uma máscara aqui mais ou menos só para você entender o processo. Aqui eu tenho só o copo e a mesa. Eu vou dar uma escala nela, então ela está com 35, eu vou deixar com 40, para que na hora que eu der o zoom nessa imagem de cima não apareça o copo da imagem de baixo. Se eu ativar e desativar, a gente vê a imagem de baixo, e agora eu ativei, você vê a de cima, que está um pouco maior. Então eu vou dar um zoom in nessa imagem, vim aqui nas propriedades de escala, crio um ponto aqui, arrasto um pouquinho para frente, e está no 40, eu vou jogar ele para uns 45, e você vê que só a minha imagem de cima movimenta, e quando eu jogo isso lá no meu vídeo, ele vai simular esse zoom in como se fosse um vídeo mesmo. Bom, então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Se você curtiu, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal também, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?